Vamos falar um pouquinho de produto interno bruto agora e do resultado que foi divulgado pelo IBGE. Será que a gente consegue colocar aqui no nosso telão os dados dos últimos anos para fazer essa comparação? Porque a gente está falando do melhor resultado desde 2021. Então, se a gente olhar para 2019, a gente tem aqui 1,2% do crescimento do PIB. Aí, em 2020, vem a pandemia. O setor de serviços, que é um dos principais para compor o PIB, foi totalmente atingido por causa da pandemia, e aí a gente teve uma redução, um número negativo de 3,3%. O que acontece no ano seguinte? Aí, se a gente olha para o crescimento em comparação com o ano anterior, quando a economia já começa a dar algum sinal positivo, aí se tem essa estilingada, né, de 4,8%. Depois, esse número vai se mantendo ali em torno de 3%. E chegamos então a 3,4% em 2024, o maior número desde 2021, quando registramos 4,8%. Aqui havia uma estimativa de menos de 2% pelo mercado financeiro. Ou seja, o número que alcançamos é maior segundo o IBGE. Mas eu quero entender de você, Alan Gani, como que você avalia esse crescimento que foi bastante comemorado pelo governo por ter ficado acima das expectativas e trazendo a indústria e o setor de serviços como principais compositores desse dado, porque o agronegócio acabou não significando o número que se esperava, teve um resultado negativo quando a gente olha por setor, também por causa da questão climática que afetou bastante esse setor no ano de 2024, diante da tragédia no Rio Grande do Sul. Faça o balanço, o seu Alan Gani. Vamos lá, Evandro. De fato, houve um crescimento do setor de varejo e de serviços na ordem de 3,7%, da indústria de 3,3%, uma queda da agropecuária em 3,2%, muito em função dos eventos climáticos, principalmente o Rio Grande do Sul. Agora, a gente precisa entender qual que é a dinâmica desse crescimento. De fato, a indústria cresceu, de fato, o setor de varejo e serviços também cresceram. Agora, foi um crescimento muito ligado ao impulso fiscal, ou seja, estímulos do governo, políticas de transferência de renda, aumento do gasto... Estímulo ao consumo, você diz? Então, política de transferência de renda, por exemplo, você tem aí auxílio gás, só para dar um exemplo, Bolsa Família, mais beneficiados do Bolsa Família, ou a elevação do gasto público, vai fazer uma obra, por exemplo, então você tem esse efeito também, ou crédito subsidiado. É o que os economistas, Evandro, chamam de impulso fiscal. Então você teve esse impulso fiscal e que de fato gerou esse crescimento econômico. Qual que é o problema? Eu não vejo como um crescimento sustentável, porque foi um crescimento que trouxe também o impacto inflacionário. Ele trouxe uma piora nas contas públicas e mais inflação. Então, a gente usa esse termo de crescimento não sustentável quando é um crescimento que gera também inflação. Então, é um crescimento anabolizado, é um crescimento artificial que tem a consequência inflacionária. Ô Piperno, para você é um crescimento que teve anabolizante, que na verdade não significa que o país, então, estaria num bom caminho para o produto interno bruto, para a atividade econômica? É uma análise ultra-ortodoxa que boa parte do mercado faz, porque na economia brasileira, aliás, nos últimos tempos, se pegar Estados Unidos e Europa também, não existe crescimento, ou pelo menos não existem altas taxas de crescimento, sem impulso fiscal em todos os lugares do mundo. Isso não é... E no Brasil, em toda a história. Me aponta em um momento da economia brasileira que não houve impulso fiscal. Sempre aconteceu, até porque o impulso fiscal, muitas vezes, ele ocorre via subsídios, via auxílios para o pessoal do Bolsa Elite. É diferente. Em relação a esse crescimento do ano passado, há dois fatores que são extremamente relevantes. E pelo menos um deles se mantém até aumenta agora, que é o crescimento da taxa de investimento. Isso aí são investimentos privados, de gente que vem de fora, constrói fábricas, constrói, unidades de produção, injeta dinheiro no varejo, no agronegócio. E, muitas vezes, são setores, por exemplo, que participam de leilões de concessões. Tem se noticiado pouco, por exemplo, o que tem ocorrido nesse segmento de concessões.
Na semana passada mesmo, houve a concessão de mais uma grande rodovia lá no norte do país, de Porto Velho até a divisa lá com o Mato Grosso. Então, há também uma série de investimentos privados em grandes obras. Há a construção, por exemplo, de uma refinaria privada no Ceará. Eu sempre cito uma série de coisas. Então, esse é um ponto a se destacar e ele vai continuar, até porque o volume de concessões em 2025, ele tende, inclusive, a aumentar. E há a questão da indústria. Quando o país cresce muito em cima do avanço da indústria, um crescimento mais qualificado. Por quê? Porque a indústria paga melhores salários, o Alan sabe disso. A indústria, por exemplo, ela favorece a maior distribuição de renda e a indústria paga mais impostos. Então, entre crescer, quando o agro cresce 3 e quando a indústria cresce 3, a arrecadação ela vai crescer mais em função da expansão da indústria. Por quê? Porque é um setor mais tributado. Olha, agora 4h31, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, nas outras plataformas seguimos. Só antes de abrir espaço aqui para os nossos outros amigos, Gani, você falou que foi muito incentivado também pelo consumo, esse crescimento. Por que você não menciona também o investimento e, nesse caso, por exemplo, a contribuição da indústria, nesse sentido do que o Piperno disse? Não, de fato, houve um crescimento da indústria, é inegável. Agora, eu vejo que esse crescimento da indústria, Evandro, ele está muito ligado também à política de subsídios, né? Então, o governo liberou 100 bilhões de reais, por exemplo, para a indústria. Então, esse impulso fiscal, ele também está ligado a essa política de subsídios. O Piperno tem razão ao dizer que boa parte do crescimento econômico ao longo da história brasileira está ligado a esse impulso fiscal. E é essa exatamente a minha crítica, porque é um voo de galinha. A gente não tem um crescimento de fato sustentável e que se perpetue no tempo. Por quê? É justamente um crescimento anabolizado que vem com gasto público, traz inflação, traz piora nas contas públicas e não se sustenta. Depende. Por isso que eu acho que a gente tem que mudar essa fórmula, né? E ter menos Estado para justamente o setor privado atuar mais e ter, de fato, um crescimento sustentável. Eu não gosto de subsídios, então eu já falei 1000 vezes aqui. Agora, a gente não pode demonizar um impulso fiscal à indústria que é do mesmo tamanho, por exemplo, do impulso fiscal ao agro. Por que nós vamos demonizar um e dizer que não, o outro é a salvação do país? Ué, não, vejam, eu adoro o agro, embora tenha gente que pensa diferente. Eu tenho parentes que trabalham com isso, que são proprietários, inclusive. A questão é o seguinte, é importante, é fundamental, é o motor da balança comercial do Brasil, mas não do crescimento interno, porque não existe país rico e desenvolvido do mundo que tenha no agro a sua principal atividade. Me aponta em um. Fala, Segré. Para tentar amarrar o que foi mencionado até agora, quando você calcula o PIB, o peso do consumo familiar é 63% do cálculo do PIB. Depois tem 18% investimento, 17% gasto público e 2% saldo da balança comercial. Tudo isso somado, 100%. O que ela mencionou da anabolizante é perfeito, defendo essa política, defendo a menção, não a política da anabolizante, mas imagine que você há, sei lá, 2 anos não encontrava um amigo e de repente você encontra um amigo. E você que esse amigo que era magrelo, tranquilão, tá faltando muita flexão de braço ainda, mas... eu era magrelo. O Gani é a parte do magrelo ainda. Né? Eu era o magrelo. Não houve ainda o anabolizante. É isso, ok. Então, quando você encontra 2 anos depois, você vê que o cara é um monstro. É muito grande, forte. Aí você pergunta, o que você fez? Eu fui na academia, mas só na academia? Não, eu peguei creatina, peguei aquele reforço pré-treino, tô com testosterona 1 vez por semana. Aí você vai ver um monstro que não cresceu, não desenvolveu esse músculo pelo esforço somente, puro. Você teve um monte de reforço que provocou isso. Quando a pessoa deixa de tomar tudo que está tomando, murcha. E paga o preço, fígado, rim, todo vai desmoronando. Isso que está fazendo a economia brasileira. Com algumas informações que tem alguma coisa, quando você mistura e fala com qualquer analista que não esteja aqui,
Você disse, o crescimento do PIB foi 3,4%, a taxa de desemprego está 6,1%. Pô, legal, mas tem um recorde de empresas pedindo recuperação judicial. Opa, peraí. Não, e isso, não só isso. A inflação de 4,84%, que é a oficial, quando você vai na inflação de alimentos em 2024, está um pouquinho menor que 10%, 8 pontos e alguma coisa. Isso impacta no eleitor, impacta na renda menor do país. E aí você vai e vai somando mais. E cada vez tem mais gente que está no Bolsa Família, e cada vez tem mais gente que busca o seguro-desemprego. Aí fala, pera, tem alguma coisa que não está batendo. Quando você vê o balanço, sabe que chama atenção, tem alguma coisa aí que chama atenção. E isso é quando você dá uma anabolizada no crescimento econômico com um risco muito grande, que quando você tem um crescimento do PIB maior que o crescimento da produtividade que pode ter, isso é explosivo. E vou agregar mais dados como para ter luzes acesas no futuro. Fevereiro teve, pela primeira vez em muito tempo, um déficit da balança comercial, 323 milhões. Não acontecia... Como? Tem uma explicação fácil. Tudo tem explicação, mas o número é o número. É você pode explicar o que quiser. O Brasil, nesse mês, a Petrobras importou uma plataforma que custou 2 bilhões e 700 milhões de dólares, porque é necessário para aumentar a produção aqui. Então, é digamos, um custo não recorrente. Não vai acontecer mais. Peraí, é dólar que sai? Sim. Ou não vão pagar? Vão pagar? Então é dólar que vai sair. Quando você tem essa situação, complica mais a balança de pagamentos. E tudo isso começa a ter uma coisa que precisa ter cuidado. Não é grave, mas se o governo não presta atenção e para com essa testosterona, creatina, um monte de coisas, vai pagar o preço porque o rim e o fígado do governo vai começar a dar problema. Ô Zé Maria, o governo está comemorando bastante esse número. O presidente da República fez publicações, o próprio ministro da Fazenda também, aí depois trouxe a expectativa para 2025, que deve baixar um pouco diante do resultado que não deve acompanhar no mesmo sentido. Mas o Gustavo Segré está dizendo que é uma comemoração que poderia não durar muito tempo, por não ser um resultado sustentável. A mesma coisa é dita pelo Alan Gani, diferentemente do que mostra ali o Piperno, por conta dos setores que influenciaram esse crescimento. Como é que esse número bateu aí? Pois é, a gente tenta entender o governo através de pessoas que vão ao presidente, que conversam e voltam dizendo, olha... Eu senti isso, senti aquilo, você conversa com 2, 3, e aí tem uma ideia do que é. A ideia do presidente Lula é de otimismo. Estranhamente, ele está muito otimista, dizendo que nesse primeiro semestre ainda haverá uma reversão da curva de queda de apoio do governo, exatamente pelo crescimento. E aí, como ele publicou, né, ele falando que é mais dinheiro nas mãos dos brasileiros, né, com o crescimento do PIB, e mais emprego, e ele está muito otimista. Veja bem que o Brasil chega a quase 12 trilhões de reais, né? O PIB do Brasil, acima de 11 trilhões, quase 12 trilhões de reais. É um bom número, né? E são dados positivos, é o maior crescimento desde 2021, como você mostrou aí. E o que anima é que o Brasil não é refém de nenhum setor, né? Não tem aí uma participação forte do agronegócio, que é muito grande. As exportações cresceram, mas não tanto como as importações estão em maior número, né? Um dado negativo, nós estamos importando mais do que no ano passado, né? A relação não é de importação e exportação, mas de ano a ano. Está aumentando o número de importação. E, além disso, tem o setor de comércio, que está na frente, é transporte e comércio. Esses setores, eles empregam muito, né? O setor de serviços, quando cresce, ele cresce de uma maneira muito ampla. E é o final do crescimento. Porque primeiro cresce lá a primeira indústria de transformação, né? Indústria e tal, e depois o comércio que vai negociar o que produziu lá atrás. Então já é o final da cadeia de crescimento. E a previsão otimista, porque no ano que vem o setor do agronegócio pode exportar mais, pode crescer e ajuda a bombar o PIB. Mas a previsão do Ministério da Fazenda é essa, de que não vai crescer. Isso pode ser ali um indicativo para o Banco Central para não aumentar juros. Tipo, olha, a economia vai ser controlada por ela mesma e tal. Então, há sim um sentimento muito otimista do governo, no sentido de que esse crescimento do PIB acima do que era projetado
pode ser uma boa alavanca, uma mola para a popularidade do presidente. Sempre que o PIB cresce, anima qualquer governo. Mas existem mesmo essas deficiências e essas irregularidades. Eu vejo que a economia do Brasil, ela fica muito instável, cresce, cai, não tem um crescimento contínuo. E o que prega contra a previsão otimista do presidente e realista do ministro da Fazenda é o cenário internacional. A previsão é de que o cenário internacional vai pregar contra o crescimento do PIB aqui no Brasil. O PIB per capita nosso ficou em um pouco mais de 50 mil reais, que é bom, né? Mas é isso aí. Tem deficiências e, principalmente, a gente não vê um resultado positivo, numa linha positiva de crescimento mesmo orgânico do país. Obrigado, Zé. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco de economia.